que acontece com o acessório hoje? O acessório hoje, ele comunica. A moda sempre foi uma forma de comunicação. Eu comunico quando eu vou pedir emprego, eu vou mais arrumado. Eu comunico quando eu estou apaixonado, eu vou mais cheiroso. Eu comunico quando eu não estou dando bola para nada, como eu nem me penteio. Na realidade, nós temos várias formas de comunicar isso. E o acessório hoje está comunicando, ele está expressando através de palavras, de brincadeiras, essas ideias de uma forma muito divertida. Então, assim, a letra se torna um fato muito importante, principalmente na estamparia. Se nós estamos falando da base da pirâmide, de produtos que têm que ser feitos com rapidez, nós estamos dizendo, principalmente no vestuário, de modelagens muito simples, onde a minha equipe de produção pode fazer. Eu poderia dizer hoje, produzindo rasteiras, produzindo sapatilhas, é o mesmo molde. O que vai modificar é a base da estrutura do material que eu vou usar. Então, estamparia é muito importante para a gente. Números, letras, principalmente toda a forma de expressão, nesse momento se torna extremamente importante. Você pode criar estampas divertidas só com números, você pode misturar com letras, você pode usar a questão dos cartazes, você pode sofisticar como a Elos fez e transformou isso em jacquard. É infinita as possibilidades do uso hoje do sentido gráfico. Aqui a gente pensava muito na questão da paixão e principalmente pela questão do futebol, que seria a massa envolvida por tudo isso, e a gente olhou para portões, escadarias, para tudo aquilo que remetia a bandeiras de times, o que poderia expressar a ideia de energia, de força, de recortes que lembrasse a questão do esporte, que mais do que nunca é importante. A partir do momento que Karl Lagerfeld coloca tênis no seu desfile de alta costura e depois no prêt-à-porter, temos que olhar para esse sapato esportivo com uma força muito grande. E aqui a gente percebe a ideia das listras, a importância das listras hoje, não só no vestuário, mas também em toda a questão do calçado, e principalmente se a gente está falando de infantil, a referência do feminino adulto e do masculino adulto vai reverberar, com certeza, também no público pequenininho. A ideia dessa desconstrução das listras, e aqui é uma ideia genial, por exemplo, eu não tenho dinheiro para ficar investindo em outros materiais, mas a ideia da mesma listra de cores diferentes, trabalhadas em direções diferentes, já te dá a possibilidade de criar algo novo. É só olhar e perceber as diferenças, ou então trabalhar como fez Osklen, nessa ideia do super básico, na questão das duas cores, brincando assim só com os acessórios. Aqui Marne de novo, brincando com verde e preto, e percebam de novo que é tudo muito simples, são duas tiras, é a brincadeira do sapato estranho no pé. A ideia da marca Groove, usando essas estampas de bandeira no denim, e usando isso de uma forma muito interessante, brincando com esse momento que a gente ainda vai passar de Copa do Mundo e também de Olimpíadas, com a força desses estrangeiros no Brasil. A cartela de cor não poderia ser de outra forma, essa mistura vibrante dessas cores que são muito presentes no dia a dia, no cotidiano da gente, entre vermelhos, azuis e esse tom de verde, baseadas também muito em tons mais neutros, como marrons e cinzas. Por que isso? Porque basicamente quando você entra numa Renner, numa CIA, por exemplo, quando você olhar na cartela básica da roupa, o que as pessoas estão apostando? Jeanswear, várias lavagens, caques, cinzas. Naturalmente, o que vai dar cor ao look dessa pessoa? O acessório. Então, sapato, bolsas, mochilas se tornam coloridas porque eles são a fonte de renovação de informação para essa roupa que vai durar um pouco mais que o acessório, graças a Deus, porque o acessório tem que girar mais mesmo. E aí a gente vai ter sempre a mudança da cor do acessório, permanecendo assim o look da roupa. Então, com isso, a gente encerra o verão e a gente buscando um novo caminho, por exemplo, de entendimento, a gente vai conseguir perceber. Eu adoro tecnologia, principalmente quando ela me engana. Sai negócio. Quando a gente... Eu fico muito feliz de poder juntar essas duas coisas hoje, porque, na realidade, eu vou conseguir explicar para vocês
a metodologia que a gente aplica e que às vezes fica tão confuso na hora de falar tão rapidamente aqui para vocês. Hoje vocês vão conseguir perceber que cidades que não têm mar, que eram o conceito 3, equivalentemente passam para o conceito 2. E as cidades que tinham mar, que era o conceito 2, passam a ser o conceito 1, que é o 60%, a base da pirâmide. Então eu apresento para vocês agora a chuva. Por que chuva? De uma forma muito importante, a gente buscou entender algo que unia o país como um todo, né? Esse país, de certa forma, continental, né? Um país que tem diversos biomas, diversos climas, diversos aspectos regionais muito fortes, muito interessantes. Então, a gente entendia que a chuva era um denominador comum. A gente poderia falar de várias regiões do Brasil, usando a chuva como a referência, como a base dessa pesquisa. E aqui está a pirâmide. Na realidade, toda a metodologia do fórum é criada a partir da percepção de que tudo isso somado significa um mercado, num primeiro momento, que significa 100%. Para você ter uma coleção de sucesso e para que a sua empresa, de certa forma, perceba as mudanças e vá acomodando essas ideias, nós precisamos ter na ponta da pirâmide 10%, que é onde está a inovação, onde está a ideia. Então, se você cria 100 produtos, a cada estação, 10 produtos deveriam ser novos. Por quê? Isso vai trazer desafios para você, como empresário, como designer, como produção, vai ser um laboratório para introdução de novos materiais, prospecção de novos mercados e de novos consumidores. Nós acreditamos que, imediatamente disso entendido, colocado numa feira, apresentado, peças que se tornam referências, que são de sucesso. Então, se eu fiz 10, de 6 a 7 peças podem ter um determinado interesse. Então, eu sei que eu não vou vender milhões. O 10% significa médio e longo prazo. Eu vou incorporar essa ideia da experiência que deu certo no 30%. E elas vão se transformar, assim, em apostas, naquilo que eu posso acreditar. E que, de certa forma, o mercado também está olhando. Então, o salto baixo, mais grosso, mais rústico, mais pesado, por exemplo, poderia ser um elemento. E eu entendo que um dia foi inovação, um dia foi 30, ele vai se consolidar. E aí, na minha empresa, eu vou chamar de tem que ter. Por quê? Quando eu chego na feira e exponho o meu material, o meu produto, chega o comprador e diz, mas cadê aquele seu sapato assim, assim, assim? Que ele veio exclusivamente para comprar. Então, é o que tem que ter. Isso você já tem que pensar no primeiro lugar. Então, o que nós pensamos hoje? Quando eu vou criar uma coleção, primeiro eu vou resolver o meu 60%, porque é a base de sustentação da minha empresa. E aonde eu vou arrumar isso? No meu ranking de vendas. Então, diante do meu ranking de vendas, eu vou estabelecer quais são os produtos que eu sou reconhecido. Qualidade já não é um item mais para isso, mas entrega, de certa forma, o retorno depois da feira, ou o retorno depois da entrega, a sua resposta diante de um problema ocorrido com algum modelo, tudo isso vai fazer parte da cara da sua empresa para com o mercado. Então, estabelecendo essa ideia dos 60%, para a sua equipe de estilo vai ficar mais fácil ainda, porque a base, a estrutura da coleção é algo que você já conhece. Então, eu não preciso pegar a minha melhor pilotista, separar ela de lado para fazer alguma coisa. Todo mundo já conhece mais ou menos. Aqui eu vou usar as mesmas modelagens, mas vou mudar a matéria-prima. Vou adequar essa matéria-prima ao tema da minha coleção. Naturalmente, o 30%, que é o segundo passo da minha coleção, eu vou trabalhar com formas que já estão estabelecidas. Elas foram um laboratório lá na frente, elas foram trabalhadas pela minha melhor equipe, pela minha equipe mais cuidadosa. Mas nesse momento eu começo a processá-la e a transformar isso num jogo maior de pessoas, para que as pessoas possam começar a aprender isso tudo. E, naturalmente, eu vou investir novamente na inovação. Então, lá na feira, o que vai acontecer?
Os 10% eu vou ter que gastar saliva. Eu vou ter que explicar que aquilo surgiu da minha viagem que eu fiz para o interior, o dia que eu levei um tropeção no sítio e veio um vermelho diferente no meu dedão e eu achei super linda a cor, sei lá que história vocês vão inventar. Mas essa história é muito importante, porque hoje o lojista e o consumidor final quer um produto que tem história. Ele não quer o mesmo ele vai pagar R$5 ou ele vai comprar Havaianas que tem de monte. Algo diferenciado precisa ter uma história. Então esse 10% você vai ter que gastar a sua lábia. No 30%, naturalmente, o 10% você vai ter que falar mais na sua fábrica, você vai ter que lutar mais para que isso se concretize, para que a ideia seja muito forte. No 30%, você já vai falar menos, você já vai mostrar e dizer, olha, isso foi um sucesso na coleção passada, a gente está apostando, naturalmente a sua equipe já passou por esse laboratório, ela já vai conseguir resolver. Os 60% eu não tenho que gastar energia nenhuma, ele tem que ser tão perfeito, tão incrível com aquilo que as pessoas reconhecem com o que eu faço, que ele vende sozinho. Então é exatamente aquilo que tem que ter e que o seu cliente-alvo precisa. Então, mais importante do que fazer um bom produto hoje é conhecer quem compra o seu produto, mesmo que você não tenha rede de distribuição. Então, vá pesquisar quem é o lojista ou a cadeia de lojas que vende seu produto, para quem ele atinge, aonde ele está em cada cidade, onde ele está localizado, como é que ele usa o seu produto, se ele está colocando 3 vezes mais do que o seu produto é feito. Percebam essas diferenças e comecem a investir em novos públicos, em novas ideias. Então eu diria para vocês, o 60% de Birigui é um infantil por enquanto, é tudo aquilo que a gente exige de vocês, um sapato de criança charmosíssimo, bem feito, com custo, com preço, com tudo aquilo que vocês já sabem fazer. Então a gente vai usar o mini-mi. Vamos fazer igual da mãe para a menina, igual do pai para o menino. Essa seria a referência mais fácil e mais coordenada de trabalhar. O 30% seria, de certa forma, o feminino, que vocês estão explorando de forma muito interessante, usando esses atributos que vocês por anos aprenderam fazendo sapatos infantis, colocando isso nos adultos. E eu diria que no 30% vocês poderiam estar explorando um pouco mais do calçado infantil sofisticado, um pouco, não luxuoso, mas um pouco mais detalhado, um sapato talvez voltado para um público mais dedicado à moda, mais interessado nos detalhes, por exemplo. E 10% vocês poderiam estar olhando, principalmente no sapato infantil, para focos muito interessantes. A molecada hoje é completamente tecnológica, então prestem atenção onde seus sobrinhos, filhos, netos estão olhando, olhem para os joguinhos que eles estão fazendo, use a tecnologia, aplique essa tecnologia, porque a molecada, outro dia eu vi uma cena incrível de uma pequenininha que passava a mão na revista e dizia para a mãe, está quebrado, porque a revista não andava, ela achava que a revista era um iPad. Então, olha o consumidor que você tem no futuro, a rapidez de raciocínio dessa molecada, e abram o passo para acompanhar esse consumidor de vocês. Então, nós acreditamos que um dia 10 vira 30, um dia 30 vira 60. Um dia nós vamos ter a chance de chegar aqui e explicar para vocês, e isso eu dou muita risada porque deixar vocês hoje, vocês não vão dormir se eu contar isso, mas existe o 10 do 10, o 30 do 10 e o 60 do 10, porque daí nós vamos cada vez mais localizar o consumidor que usa nosso produto. Vocês vão começar a falar, não devia estar falando isso agora, mas eu não resisto, vocês vão começar a ouvir falar muito sobre Big Data, que é o fluxo de informação linkado para você. Prestem atenção quando vocês fazem pesquisa no Google. Se você está querendo comprar um eletrônico, se você está querendo comprar uma máquina de lavar, ou mesmo as meninas querem comprar alguma coisa de site de moda, depois, quando você já acabou a pesquisa, quando você abre o Google de novo, pisca do seu lado, fulano está te oferecendo uma oferta da máquina de lavar. Isso chama-se Big Data. O Google capta a sua informação, vende para o fulano da máquina, quando você acessa, vem imediatamente a informação que eles querem te passar. Nós temos que começar a pensar nisso na moda, nós temos que começar a entender que o nosso consumidor, nessa multiplicidade de mundo que a gente tem, vai cada vez ficar mais exclusivo. Então eu vou dar uma notícia muito triste para quem imagina que vai continuar vendendo 20 mil, 30 mil, 5 mil pares. Vai cada vez mais diminuir, cada vez mais segmentar. Você vai continuar vendendo 20 mil, 5 mil, 30 mil, mas de coisas diferentes e não de uma única coisa só. Esse é o futuro que nos aguarda.
que nos levou a pensar na questão da chuva, de certa forma, foi essa contextualização que a chuva poderíamos localizar o Brasil. Mas, por um outro lado, havia uma exposição em 2012 em Londres e 2013 em Nova York, que trabalhava o conceito da chuva como arte, que era muito, muito interessante. Então, prestem atenção no filminho que eu vou passar, porque eles falam de detalhes que na moda a gente não percebe. Na realidade, aqui nós estamos falando com empresas, mas é muito importante a gente pensar no varejo. Então, por exemplo, o consumidor hoje está acostumado a ir numa loja, encontrar tudo na estante, provar o que ele quer, discutir o preço e vai embora. Na realidade, nós vamos ter que tirar esse cara dessa situação de conforto, nós vamos ter que expor nosso sapato diferente, nós vamos ter que criar formas de encantá-lo, porque já que tem muita coisa no mercado, nós temos que ser diferentes. Então, exatamente essa exposição fazia com que a pessoa que fosse visitar saísse desse lugar comum. Não é uma exposição normal, que é o que a gente vai ver agora. There's been a long history of people trying to control the weather, from ancient Rome when they would drag a sacred rock into the city in times of drought to make it rain, to stories of Scandinavian witches who allegedly sold bags of wind to sailors in times of calm. And more recently, 2008 Olympics, the Chinese government even sent up rockets and planes to stop it from raining. We've come to the Barbican Art Gallery, where young design practice Random International has set up a new installation that brings the weather indoors. It's really surreal. I mean, not only is it raining indoors, but I mean, I'm not even getting in the slightest bit wet wherever I go. It's almost like I'm giving off some kind of wind that's pushing the rain away, like I'm a human whirlwind. It's insane. It somehow responds to me like I have a kind of magnetic field. Wherever I go, it just opens up around me. It's incredible. You guys have made it rain indoors. Could you tell me a bit about where the idea came from? It's actually 3 years ago. We were looking into printing with water onto something that's on the floor using inks that react to water. And then we're like, well, if we had this system, we could do this as well. And then it developed from there. And how does it physically work? How do I not get wet walking straight through the middle? So the piece is tracked using 3D depth cameras, a series of them both sides. And essentially what it does is you walk in and you become a shape and a body, and then it turns individual valves on and off, which we have above the piece. All the things we do, they're kind of nonsense without someone else being there. They're kind of waiting for someone to step in. And then for us, it's really interesting to see what then happens on the side of the people, like how they react. One part is the challenge of engineering like this, which is fascinating, but at the same time, another part is kind of, it's almost a social science. It's you're creating an installation to be like experienced. There's never really been so much of a kind of desire to make small take-home versions or one for your airport or whatever. I don't know. Things like that come about, which is also fascinating, but it's not predetermined. You met at the Royal College of Art. Could you just talk a bit about your backgrounds? Are you artists, designers? You decide about that. I think that's a cop-out. No, I think if we might as well. I think no would-be designer would create something that's completely pointless, you know. And this is, in some ways, that some people can see it and they'll just go, that is, why would you do that? But then you come here and you go, oh my God, this is kind of amazing. We're very much working as artists because we've got our own agenda and our own desires of our work. So I'd say we're definitely artists.
espectador de uma galeria de arte da zona de conforto, ele tem que coparticipar, porque, como ele diz, a exposição não existe sem a presença do cara que vai ver. Porque se eu não entrar na chuva e a chuva não parar, eu não percebo que aquilo é uma obra. Então é muito interessante que essa questão vai levar a outra, que é a questão da confiança. Então, eu tiro o meu consumidor da zona de conforto, mas eu também crio uma relação de confiança, porque para eu entrar naquele aguaceiro, são 1000 litros de água caindo por segundos, sem guarda-chuva e sem capa de chuva, eu tenho que confiar na tecnologia. Imediatamente o consumidor ou o lojista tem que acreditar no seu produto, porque senão isso não vai acontecer. Outra questão muito importante é a questão da ideia de celebração, porque você vê que o cara, no momento que ele entra e que toda essa tecnologia, toda essa confiança se estabelece, vira uma festa, vira uma brincadeira. E moda, ao meu entender, o tempo todo tem que ser tratada como uma energia boa, como uma alegria, como uma força. Outro detalhe muito importante que ele fala, no final, principalmente quando o repórter faz uma pergunta muito dura para ele: vocês são designers ou vocês são artistas? E ele diz que nós temos planejamento, nós temos pensamento, e design é fazer, forma, função, mas ao mesmo tempo a gente é artista. Eu me considero um artista, como ele mesmo diz. Então é muito interessante que hoje essa ideia do planejamento, de toda a estratégia, ela é fundamental para que qualquer coisa tenha sucesso. Então, baseados nessa ideia, baseados na força desse pensamento de que ninguém controla a chuva. Você não chega lá no céu e fala chove e dá uma de Moisés e começa a chover. Isso não acontece isso. Então, como é que nós poderíamos trabalhar essa ideia, essa sugestão dessa mágica que acontece hoje no Brasil inteiro, modificando o clima e a ideia das regiões, através do instinto. Então é o instinto que, de certa forma, fortalece a nossa ideia. Isso aqui eu vou adiantar, porque eu sei que eu falo muito e não quero que vocês fiquem cansados. Assim que vocês receberem a publicação e o DVD, todos esses textos estão inseridos, vocês podem rever isso depois com mais calma. A ideia da chuva vem para unificar essa ideia de país tão gigantesco e de contar, assim, uma história. A ideia do instinto animal é a força que fortalece essa conexão. Como assim o instinto animal? A gente foi pesquisar, principalmente nas aves, e a gente tem uma espécie de um gavião chamada, um falconídeo, na realidade, como é chamado de acauã, que ele tem em várias regiões do Brasil, mas em cada região ele tem uma função. Quando ele canta, vai ter chuva. Na Paraíba, por exemplo, quando ele canta, não vai ter chuva. E daí Luiz Gonzaga fez uma música para ele, dizendo: Acauã canta bem longe daqui, porque a gente precisa de chuva no sertão. Então, em cima do acauã, e também, de certa forma, de uma outra ave que aparece no Belém do Pará, que é muito forte, que é a ibis guará, que é um pássaro vermelho bem grande, e é muito interessante porque ela anuncia, ela é a última ave a aparecer no céu antes da tempestade, e ela é a primeira ave a aparecer no céu depois que a tempestade passou. Ela é como um sinalizador para as pessoas de que o perigo foi embora. Então, em cima dessa ideia dos presságios, do instinto, nós também fomos buscar a fragilidade de como a natureza suporta o peso da chuva, e aí a gente vai ver que borboletas coruja, que são aquelas borboletas gigantes, um pingo de água que cai na asa dela equivale a uma bola de boliche na nossa cabeça. Então, exatamente essa ideia dessa fragilidade, dessa leveza, é que faz parte do conceito 3, suavidade. Nós estudamos muito, todas as referências que estão acontecendo na moda, a questão do tracejado da chuva. Vocês vão poder ver isso de perto. O bordado desse vestido é como se a gente estivesse contemplando a chuva, o traçado da chuva. Ele aparece aqui de novo, de uma forma um pouco mais explícita, dando uma ideia muito sofisticada daquela chuva caindo dentro do Rain Room, por exemplo. A gente tem esses aspectos de chuva na coleção de Dries Van Noten, através do apelo de pequenas plumas, criando essa ideia da leveza, do vento, e ao mesmo tempo, de novo, o tracejado na coleção da Chanel, da alta costura. Como nós vamos decodificar isso? Em bordados, em texturas, em estamparia, usando brilho e opaco, transformando os materiais, dando aspectos muito sofisticados. Entra também a ideia dos plissados, porque os plissados também são trabalhados no sentido vertical, de novo, representando de certa forma uma imagem muito lúdica da chuva. A gente tem os aspectos
de gotas, mas também a ideia de impermeável, a ideia de gotas que ficassem paralisadas, meio como parafinadas sobre as matérias, ou mesmo estampas delicadas de gotas, de formatos de gotas dessa água que faz tudo ficar mais bonito e vivo. Nós fomos trabalhar a ideia da forma da gota, de como a gente poderia pensar isso em componentes e como que o design tem apresentado isso para a gente. E a gente descobriu que a Zaha Hadid já está fazendo uma mesa de cristal baseada na ideia da gota, dessa formação através da água. E assim, outros designers também estão trabalhando a questão do mobiliário a partir dessa visão. É muito interessante como o design de produto, de objetos de casa, de decoração, está um pouco adiantado do que a moda. Eles estão percebendo essa volatilidade dos sentidos, da percepção, da ideia do sensorial, e trabalhando isso muito mais rápido do que a gente da moda. Então é muito interessante quando essas analogias ou essas simetrias acontecem. A gente tem todos esses aspectos que poderiam ser decodificados em bordados e impressões também, da água em movimento, a partir do momento que as gotas caem sobre uma superfície de água, criando esses efeitos de blur, de mistura, né? Ou então, aqui ainda, Chanel alta costura, esses sequenciais, essas ideias também que mostram quase água em movimento, né? Se você perceber uma água corrente, ela tem esse relevo na realidade. Ou então, nós, por um outro lado, fomos pesquisar na morfologia das aves, porque elas eram o ponto de referência para essa questão do instinto, e principalmente a cauã, esse falconídeo, né? E a ideia de trabalhar, então, a agressividade. Quem visitou o Inspira Mais, viu esse protótipo no Referências Brasileiras, que é criado pelo estilista Jefferson de Assis, aonde ele brinca numa estampa de asa de borboleta com uma garra muito forte do falcão, brincando com essa ideia de fragilidade e agressividade ao mesmo tempo. Essa criatura linda é o Cauã, com essa máscara, com essa cara super bonita, e ele nos levou a pensar numa outra questão que é muito interessante, porque tecnicamente a gente vive hoje um contexto tecnológico muito forte na concentração de cor, né? Você entra numa loja de tênis, hoje eu fui visitar o shopping de Araçatuba, tem uma loja de tênis que não tem um único tênis de uma única cor, é absolutamente tudo colorido. Então a gente está vivendo um momento dos 60%, onde o consumidor está sendo bombardeado com milhões de cores, mas aquele consumidor mais sofisticado, mais diferenciado, vai começar a pensar numa cartela muito neutra, porque ele já não quer o que os 60% está usando, ele já usou aquilo há muito tempo atrás. Então a gente começou a pensar de como essa mistura desse natural, desse cru, pode ser misturado a preto principalmente, e de como a ideia da pena, dessa leveza, também está sendo trabalhada na moda. A gente percebe no trabalho de Pedro Lourenço, não só o recorte de laser dessa veste, desse colete, mas o uso da pena também nos brincos. Então a ave aparece em várias referências. A ideia desse descolorido, dessa cor da natureza, por exemplo, quando você vê uma cartela de ovo, se ele seja branco ou se ele seja rosado, ele nunca é igual, ele tem uma variedade muito sutil de tingimentos naturais, de tingimentos de chá, de tingimentos com tingimentos orgânicos na realidade. Esse delicado, esse branco, esse suave, aparece também na coleção de Alexandre Herkovich, trabalhando com rendas, com delicadezas, com coisas extremamente sutis. Essa ideia desse cavalo baio, dessa pele lavada, dessa crina meio loira, sem cor, absolutamente sem uma referência de cor. Ou então da ideia do translúcido, da asa dos insetos, dessa quase transparência, daquele aspecto perolado, também muito interessante para a pesquisa da criação de materiais. E aqui está a borboleta coruja, na realidade, que sofre com a chuva aquele aspecto da agressão, que é muito forte. E a gente foi buscar nela uma nova referência de animal print. Então a gente pode imaginar novos tigres, novas onças, novas zebras, através da ideia de asas de borboleta, criando assim, de novo, essa referência do animal print, buscando essa referência em outro universo.
Isso já aparece em algumas coleções de alta costura, que são exatamente onde a gente sintoniza o 10%, nessas estampas macro utilizadas na criação dessa roupa. Ou então, principalmente na coleção da Prada masculino, onde a gente percebe o tom acetinado dos ternos masculinos e desses tons esverdeados, meio lodosos da cor. É muito importante a gente perceber isso no acabamento dos couros ou mesmo dos laminados. A gente vai ter esses aspectos encerados, muito suaves, muito delicados. Outro detalhe importante é principalmente no tom do vermelho, nesse tom de coral. E aqui está o guará, que é a ave que na realidade sinaliza o início e o final de uma tempestade. E ele troca de pena, e quando ele troca de pena, ele tem essa exposição maravilhosa das cores, que foi muito curioso quando a gente descobre isso no desfile da Fendi, trabalhando organzas. Lagerfeld trabalha exatamente essa brincadeira da passagem da cor. Então isso é muito interessante na estampa de materiais, na criação mesmo de... hoje a gente estava falando de cabedais já definidos, entregar o cabedal cortado pronto, principalmente para polos que trabalham muito a ideia de sapatilhas. Fica muito tranquilo já entregar impresso essa ideia do degradê, por exemplo. Ou aqui, a gente sempre apresenta, e vocês vão perceber isso no material que vocês vão receber, é o trabalho de uma fotógrafa e de uma escritora paulista chamada Isadora e Carolina Kruger. São duas irmãs, são gêmeas, e a gente explica lá na publicação exatamente porque elas fazem parte desse contexto. Elas são o personagem e os consumidores perfeitos para os produtos criados com o conceito 3. Na realidade, o lifestyle dela, a casa, a maneira como elas vivem, refletem perfeitamente os consumidores que estariam interessados em produtos criados a partir do conceito 3. A cartela não poderia ser outra, a mais lavada possível, onde pontos de vermelho, azul marinho, para dar uma noção de contraste, de força de cor, estabelecem uma conexão muito interessante com esses amarelos que é presente no bico da Kauan e também nos beges muito lavados ou nos beges um pouco mais caramelados que aparecem com muita força nessa estação. Lá no verão, a gente percebeu que as grandes cidades, as cidades que eram as metrópoles, elas eram o conceito 3, ela era exatamente o nosso exercício de pensamento. Elas são agora o nosso raciocínio do conceito 2. Então, elas descem na pirâmide. E o que a gente vai buscar nessa referência? Lá, o mais importante era o estresse causado pelas grandes cidades nos adultos e a possibilidade de você ser criança de novo, brincando com esse contra, desse negativo positivo dessa situação das cidades. Então, aqui a gente olhou para as cidades e para tudo que ela sofre durante as tempestades. Então, como é que nós poderíamos representar a ideia dos relâmpagos, por exemplo? Isso é visível na coleção de Proenza Schuller, quando eles pegam material plissado e estampam por cima, criando assim uma ideia de falhado, quase que fosse a ideia do flash, que é o que acontece quando acontece um relâmpago. Então, a gente teria aspectos de falta de cor em determinados momentos, aqui principalmente porque essa roupa foi estampada depois de pronta, num processo muito interessante. Você costura e estampa depois. E ali a máquina, onde a máquina não pega, por ser mais grosso, acaba faltando a cor, falhando, dando esse efeito de novo do flash, da ideia da falta de luz. Nós temos aqui referências mais fortes da questão desse falhado, como se fosse um céu com uma tempestade muito forte, com muitos relâmpagos, também no trabalho de Proenza Schuller. E aqui hoje, no mobiliário já, essa ideia desse raio da força da natureza, isso poderia ser trabalhado num solado, para você sair imprimindo por aí, quando você manda para o raio que o parta, você já manda a pessoa com o solado para o raio que o parta, por exemplo. Então tem sempre uma boa história para criar a hora que você está fazendo alguma coisa. Nos interessava também muito formas com movimento, então a gente percebia que na alta costura, da outra estação na realidade, a gente via muitas questões dos tecidos fazendo volumes. Então vocês vão perceber muitos babados, principalmente nas bolsas, nos acabamentos das bolsas, às vezes em sapatilhas e às vezes em detalhes bem delicados, essa ideia do contorno da forma em movimento.
Ou então, na própria ideia de estampa e bordado, a ideia do vento, do movimento da chuva, por exemplo, pode ser representada através disso. Por um outro lado também, o que é interessante desse momento são as nuvens. Como eu disse para vocês lá no verão, São Paulo não tem horizonte. A gente olha para cima e o que você vê é para cima, você nunca vê na frente, porque tem sempre um prédio na sua frente. Então, quando a gente olha para o céu, a gente tem sempre essa noção do fofo, do delicado, do angelical, do lúdico, do onírico. Toda essa questão mágica de quando você está em avião, por exemplo, que dá para ter essa visão incrível que você está passando sobre algodão doce. O mais bacana disso tudo é quando artistas plásticos conseguem trazer isso para dentro de uma galeria e você é um ser humano super normal, visita a nuvem, passeia entre as nuvens, faz o seu selfie no meio da nuvem e diz, hoje eu estou de anjo, por exemplo. Então, é muito legal quando a gente pode... no design de produto, por exemplo, tomar banho de uma nuvem. Esse é um chuveiro super novo, onde a ideia da brincadeira, a ideia desse bom humor está sendo usada. Então percebam como muitos produtos têm uma grande carga de encantamento. Não é só preço, minha gente, é encantamento o que faz as pessoas comprarem. Por um outro lado, as grandes cidades, aquelas pessoas de terno, os motoqueiros, os motoboys, por exemplo, eles vivenciam exatamente esse mundo dos arranha-céus, dos vidros, do frio e principalmente da nuvem, um contraste do fofo e desse gélido, o que vai gerar uma ideia de matelaçado, de macio, de quadriculados, de tracejados muito interessantes. Por outro lado, a ideia da transparência, dos plásticos, principalmente pensando nos vidros, nos grandes prédios, nos edifícios que adornam essa cidade gigantesca, que muitas vezes não sabe lidar com a chuva. Nós pensamos também, se esses prédios são muito chiques, onde essas pessoas trabalham, geralmente o chão é todo de mármore, e o mármore acaba se tornando também quase uma referência da questão do raio, ao mesmo tempo do relâmpago, e a gente tem roupa de cama e também estampa de vestuário a partir dessa ideia da pedra. A ideia do concreto, que era uma forte presença no conceito 3 da estação passada, ele não vem mais tão grafitado, ele vem mais liso, mais gelado, mais frio na realidade, às vezes aquecidos por um detalhe cinza mais escuro, ou então por detalhes de pequenas listras de cores, porque na realidade a gente ainda vai ter uma referência muito forte sobre a questão do líquido, do molhado e principalmente da relação da simplicidade da forma, de novo, continuando o nosso discurso de que as formas deveriam ser muito simples, muito bem elaboradas, porque os materiais são muito sofisticados. Então vocês entendam que o couro que está nessa roupa da Maison Margiela, por exemplo, ele tem um aspecto de verniz, só que você percebe pelo caimento da calça que ele é extremamente macio. Então há uma tecnologia imensa para conseguir colocar esse monte de brilho sobre uma base de couro sem que ele fique rígido. Então é isso que nos interessa na questão do processo. De novo, a questão do líquido, a questão da cor, do respingado, porque tudo isso vem através da ideia do gestual, do spray, de toda aquela pintura mural que acaba sendo decodificada para esse conceito. Então nós fomos pesquisar em artistas plásticos como eles estavam trabalhando essa ideia da cor jogada ou da cor espalmada ou mesmo do efeito do Jackson Pollock, que é um artista americano que trabalhou muito a ideia desse respingado. Aqui vocês têm uma mesa criada a partir da ideia do líquido, do que está derretendo, por exemplo. Então a imaginação é infinita, você pode criar realmente coisas exuberantes. Ou então uma cadeira que está se derretendo, por exemplo, ou então a ideia de artistas que estão trabalhando essa ideia através de obras na parede ou de espelhos. Isso pode ser usado em cabedais, isso pode ser usado nos solados, isso pode ser usado de formas muito inventivas dentro da criação de componentes de calçados para a próxima coleção e, por que não, em estampas, em processos de estamparia, para protótipos de calçados também.
Aqui está muito claro, mas são as formas orgânicas, há recortes muito orgânicos naquele vestido. E o mais interessante é essa lâmpada que desaba e se acopla na cadeira de uma forma extremamente delicada, como se ela tivesse sido aquecida e fizesse parte desse contexto. Nós voltamos a falar desse ambiente adulto e criança, aqui de uma forma diferente. Geralmente, vocês vão concordar comigo, a roupa de chuva do adulto é azul marinho, caque, preta, guarda-chuva, é tudo muito discreto, muito fechado. E de criança, geralmente é os guarda-chuvas têm joaninhas, têm flores, é super colorida, as galochas, as capas de chuvas das crianças são sempre divertidas. Esse mural representa exatamente isso, né? O mau humor do cara se protegendo dentro do guarda-chuva e a criança celebrando a chuva. Então, esse mau humor e esse bom humor na hora de criar os produtos e de imprimir cores e materiais na criação da sua coleção. É muito interessante o olhar de uma criança. Essa criança mora em em Chicago, e ela é filha de uma amiga da gente lá do grupo. E é muito interessante porque quando a gente pediu para ela desenhar, porque Chicago é uma cidade onde chove o tempo todo, na realidade, você percebe que as crianças estão brincando, que o carro está passando, que a vida está acontecendo e a chuva permanece. Então a chuva só faz parte da paisagem, a vida continua. Para a criança é sempre muito divertido, não há preto, não há cinza na paisagem, ela é extremamente colorida. Então a criança vai ver a chuva de forma completamente diferente. E aqui o trabalho de Renata Barroso Gregory, que é uma tatuadora, e que esse lifestyle combina muito com ela. Ela é uma pessoa muito urbana, mas que tem todas essas referências de criança, de carinho, tanto na brincadeira das tatus que ela faz, como também no ambiente de trabalho, que é onde é o seu estúdio de tatuagem. Lá na publicação vocês vão ter perguntas e respostas. Nós sempre fazemos uma série de perguntas para a Renata, por exemplo, o que ela ouve, o que ela come, aonde ela vai em São Paulo, o que interessa a ela na moda, para que vocês tenham uma percepção muito forte de quem seria o consumidor do conceito número 2. A cartela, ela estabelece uma conexão muito interessante, e se vocês tiverem a publicação da estação passada, vocês vão perceber que 6 cores são exatamente iguais à do conceito 3 da estação passada, significando que cor não muda com uma rapidez tão grande. Na realidade, você estabelece um novo parâmetro para ela, então uma cor que foi inovação passa a ser uma aposta nesse determinado momento. E a gente identificou uma cor nova e nós substituímos 2, mudando a tonalidade. Então, se era um cinza muito escuro, a gente deixou ele levemente mais suave, mais colorido. Se é que eu posso dizer que um cinza é colorido. Para finalizar, no conceito 1, a gente olhou justamente, se a gente olhou para a chuva como a questão do instinto, se a gente olhou para a chuva como o entrave das grandes cidades, aonde ela falta, aonde nós não temos chuva, geralmente é no sertão. Então é esse sertão, onde o horizonte é sempre aberto, sempre quente, é que a gente leva o nosso golden hour. É lá que a gente vai estabelecer uma conexão com a ideia desse quente, desse vibrante, e principalmente uma conexão com o que acontece num lugar que não tem água. Então, naturalmente, as plantas ficam mais secas, as folhas vão se ressecar, e a gente vê trabalhos de design, tanto de joalheria como na questão do mobiliário, já trabalhando essa construção da folha, por exemplo, ou da planta, sem a parte carnal, né? Sem a parte que preenche, mas só a parte estrutural. Aqui a gente tem um exemplo melhor dessa ideia dessa folha desidratada, de como a falta d'água tira essa carne, criando essa nova renda, essa nova ideia. 60% a gente ainda vai continuar usando renda, mas a gente não precisa fazer uma renda de florzinha, talvez uma renda com esses aspectos vegetais fiquem muito mais interessantes. Ou então, essa ideia desse chão craquelado para a gente estampar palmilhas de rasteiras, ou ao mesmo tempo para fazer estamparia para cabedais, ou mesmo para aspectos de laminados e couros e de estamparia, criando essa ideia desse ressecado. Nós olhamos também para os animais que vivem nesse bioma, já que nós estudamos
os animais, os pássaros no primeiro, o homem, e o adulto e a criança no segundo conceito, a gente olhou para todos os animais, principalmente para os répteis e principalmente para as cobras, porque já que a gente tem um grande impacto de onça, zebra, por que não começar a modificar um pouco mais a cobra, trazer outras referências, outras ideias para essa estamparia que é tão interessante? E por que não olhar para os lagartos que vivem lá no Nordeste, principalmente, que eles chamam de calango? E aqui tem uma história ótima, porque eu estava apresentando isso na Paraíba, há 2 semanas atrás, e foi muito curioso, porque eu estava numa empresa, e numa empresa muito inovadora. O sapato dele é absolutamente novo, e ele vem de Novo Hamburgo. Foi a coisa que mais me surpreendeu, um cara que fabrica em Campina Grande e que tem lojista de Novo Hamburgo comprando. Realmente o produto dele é diferente, ele aposta nesse diferencial. E brincando com ele, eu disse, essa ideia do calango, ele disse, nossa, no meu sítio isso tem um monte. E aí eu sempre sou muito sério, assim, virei para ele e falei, e se a gente montasse uma granja, você acha que o IBAMA permitiria? Aí ele ficou olhando com uma cara para mim assim, tipo, uau, né, uma granja de lagarto, vamos vender calango. Daí a mulher dele virou para mim e falou, Walter, pelo amor de Deus, não dá ideia para essa criatura, porque essa criatura já não pensa muito, e você fica instigando. Mas eu, numa forma de brincadeira, eu queria dizer para ele, olha para os calangos lá do sítio, tira a estampa desses calangos, fotografa esses amigos lá e traz ele para dentro da coleção. Você vai ter materiais inéditos, continuando falando de animal print, mas tendo assim uma referência muito linda dessa ideia da mimetização dos animais na natureza. A gente tem também elementos iconográficos do cangaço, e qualquer região do Nordeste brasileiro, a gente tem uma referência muito forte com o bode, e essa ideia da pele, do pelo, é muito forte para o próximo inverno. Quem acompanha o fórum lembra que há 2 invernos atrás, a gente trabalhou no conceito 3, que é o primeiro conceito, aquela série de televisão chamada Game of Thrones, que a gente falava das peles, de todo aquele envolvimento das armaduras, das couraças. Isso agora está no 60%. Então a gente vai ver muita gente com colete, vai fazer 20 graus aqui em Birigui, já vai ter umas bacanas usando colete de pele sintética, que eu acho muito interessante. A vontade de explorar essa ideia da pele é muito forte, muito rica, e a gente tem muito isso. Se a gente lembrar lá das armaduras, de tudo aquilo que a gente falava do conceito 3, se não me engano, do inverno de 2014 ou 2013, a gente vai ver reverberando aqui exatamente essa construção desse couro batido, forte, rígido, duro, quase a soleta mesmo, né? Mas trabalhada de uma forma artesanal muito rica, onde encaixes, costuras, isso principalmente para quem fabrica bolsa é muito importante, porque as bolsas estão mais rígidas, menores, mais estruturadas. Nós vamos perceber também o que o sol faz na pele das pessoas. A gente queria entender a beleza dessa marca do tempo no enrugado das pessoas, ao mesmo tempo que a gente falava lá da favela da outra vez, a gente olhou para a arquitetura, e a arquitetura do sertão também é meio montada, vai como dá, então tem pedaço de tijolo, tem pedaço que é barro, tem galho, tem, de certa forma, a madeira está muito lavada pelo sol, curtida pelo sol. Isso também nos interessava muito. Vocês podem perceber ali, basicamente, essa arquitetura feita à mão, e de como a gente pode decodificar esse artesanal para dentro do nosso produto. A ideia dos teares, da força desse trabalho manual, do trabalho artesanal, mas com um olhar sofisticado, não como feira hippie, na realidade. A ideia do esqueletizado, então, os ossos, a carcaça dos animais que ficam expostos através das cenas de seca, e que Ronaldo Fraga usa na sua estamparia, e que a gente vê muito também, mesmo no interior de São Paulo, essa ideia de espantar o mau agouro através da carcaça do boi, da figura do boi. A gente olhou para os azuis verdejantes, que de verdejantes se acabaram, porque a gente está lá no meio do sertão e não tem quase verde, mas o céu é sempre azul, então a gente tem o contraste das árvores muito secas diante desse azul muito forte, e também de elementos, por exemplo, do cangaço, através da iconografia de Lampião, Maria Bonita, aqui no colete do Ronaldo Fraga, através de desenhos, de traços muito fortes e muito delicados.
O verde-rosa permanece em algumas áreas, principalmente perto ali da Serra do Cariri, no Ceará, onde a gente tem um clima de oásis e chove, você tem uma vegetação ainda muito forte, cheia de rosas e verdes. Aproveitem para olhar do céu quando vocês estiverem no avião e vocês vão ver a possibilidade de novas estampas de camuflado, sem nunca terem pensado nisso, através de terras aradas, terras plantadas, das curvas de nível, criando uma nova visão para o velho e bom camuflado que continua na moda. Ou então olhem para os troncos com links, com ressecados, que também te darão ideias muito interessantes para novas camuflagens. E prestem atenção, sem dúvida, ainda na questão dos laranjas, dos terracotas, dos vermelhos, de toda essa ideia do calor, principalmente do tom de cobre, aonde a gente vê muito explícito no trabalho de Ronaldo Fraga a ideia do sol forte e inclemente do sertão, através da vegetação esturricada, queimada, tracejada de preto. Isso é bom para estamparia, para bordados e para detalhes, por exemplo, em sapatos que levem essas cores mais quentes, como esses tons de cobre, para os banhos de metal, fivelas, todos os enfeites ficariam muito interessantes trabalhados a partir dessas cores. Aqui é o momento que a gente revê aquela sandália feia, por exemplo, só que usada no contexto do desfile do Givenchy, que é maravilhoso, aonde essa cor, esse alaranjado muito queimado, esse açafrão muito forte, vem em aspectos mate, absolutamente sem brilho, ou então com um forte aspecto metalizado. Então, a mesma cor caracterizada por aspectos finalizantes diferentes. Então, você pode ter na sua coleção a mesma cor, com brilho e sem brilho, fazendo combinações interessantes com isso. De novo, a ideia do solar, dessa ideia fabulosa desse céu e de todos os laranjas e de todos os dourados que a gente consegue a partir dessas fotos e dessas imagens. E aqui, explicando o lifestyle, é um arquiteto que mora em Teresina e que faz um trabalho muito bonito com Marcelo Rosenbaum, lá no assentamento chamado Várzea Queimada, no sul do Piauí, criando hoje objetos de design muito interessantes, como trançados de palha, joias feitas com pneus reciclados. O Áureo, na casa dele, tem todo esse aspecto rústico do homem do sertão, mas com uma visão super sofisticada, nas cadeiras coloridas de espaguete, os bancos simples, os bancos feitos com couro de bode, esticados com couro de bode, criando uma casa ao mesmo tempo divertida, mas muito autêntica e muito paralela, muito parecida com o que a gente quer apresentar como ideia de produtos originais, criativos e inovadores dentro do conceito os 60% da pirâmide. A cartela de cor, da mesma forma, ela recebe 6 cores da cartela do conceito 2 anterior, então vocês veem aqui ainda a forte presença dos verdes e dos rosas, principalmente dos tons de pele e do azul, para ainda frisar bem lá em cima. A aparição nova é um marrom um pouco mais queimado, que seria esse último. Essa é a cor que a gente está apostando no 60%, que seria um terracota, na realidade, que foi muito curioso, que eu já vi agora na Riachuelo, em Belo Horizonte. Há uma parte da coleção da Riachuelo trabalhada nesse laranja, nesse açafrão, e eu achei muito bacana como eles estão tão antenados, já colocando na coleção agora essa cor que para a gente é uma referência para a próxima estação. Então, com isso, eu queria agradecer a presença de todos vocês, o tempo de vocês. Eu sei que eu fui um pouco mais longo, eu me dei o direito de ser um pouco mais longo, porque fazia tanto tempo que eu não vinha aqui, então aproveitei de vocês um pouco mais. E eu queria convidar vocês para o dia 16 e 17 de julho, de estar com a gente vendo todos os protótipos, todos os materiais que estão sendo criados a partir da pesquisa da chuva, sendo apresentado lá em São Paulo, no Shopping Frei Caneca. Eu espero vocês lá. Muito obrigado, um bom retorno para a casa de vocês, um bom trabalho. Obrigado.